Saudamos a todos com a paz de Jesus. É realmente uma alegria muito grande podermos voltar aqui ao camping Winnicake. Obrigado pelo convite que o pastor Paulo nos fez para partilhar com vocês a lição da escola sabatina que estudamos durante essa semana. Que a paz de Jesus enche o seu coração. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos como filhos e filhas, em busca da Tua graça. Derrama sobre nós o Espírito Santo e fala ao nosso coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta semana estudamos sobre Filipe como missionário. Ser missionário é a tarefa que Deus, o Pai, deu para o seu filho. Interessante que o Pai escolheu para o filho esta missão de ser um missionário. E Jesus viveu a sua vida como missionário na terra. Será que para você que é filho de Deus e você que é filha de Deus, será que Deus está dando uma outra missão, uma outra tarefa diferente daquela que deu para o Filho unigênito, Jesus Cristo? Ou será que o Pai está dando para você, filhos e filhas, a mesma tarefa, a mesma missão? Sermos missionários. Não perdermos de vista a missão que o Pai nos deu, de salvar almas, de representar bem o caráter do Pai diante do mundo, para que Deus seja revelado ao mundo através da sua vida. Mas sem o Espírito Santo não podemos cumprir com esta missão. Por isso, em Atos capítulo 1 e o verso 8, abra a sua Bíblia, em Atos capítulo 1 e o verso 8, nós lemos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O batismo do Espírito Santo é o que mais necessitamos. Nascidos do Espírito já somos, porque fomos gerados pelo Espírito Santo e nascemos da água e do Espírito. Quando você nasce da água e do Espírito, você está nascendo do Espírito. Você não está sendo batizado pelo Espírito, está nascendo da água e nascendo do Espírito, recebendo uma natureza santa como a de Jesus, gerada pelo Espírito Santo em você. Mas Deus tem algo maior para você. Além de nascer do Espírito, Jesus quer batizá-lo com o Espírito. É um dom maior, é o clímax da vida espiritual. É o batismo do Espírito Santo. Por isso Jesus está dizendo: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Não muito depois destes dias. E queridos, o batismo do Espírito Santo aconteceu na vida dos discípulos 10 dias depois da ascensão de Jesus. Jesus ressuscitou, passaram-se 40 dias, esses 40 dias ele andou na terra, ascendeu ao céu, passados mais 10 dias, cumpriram-se 50 dias a festa do Pentecostes. Na festa do Pentecostes, inaugurou-se o santuário do céu. No final das 70 semanas, a 70ª semana, lá diz que Jesus Cristo ungiria o Santo dos Santos, no final das 70 semanas. E realmente, no dia do Pentecostes, Jesus ungiu o Santo dos Santos, antes de inaugurar o santuário celestial, antes de oficiar como nosso sacerdote no santuário do céu. Ele ungiu o lugar santo e o santíssimo. Assim foi com o santuário da terra, foi ungido antes de ser usado. Assim foi também no santuário do céu. E Jesus foi entronizado no santuário do céu como nosso sacerdote, como nosso advogado. E desde o ano 31, quando ele subiu ao céu, até o ano 1844, ele oficiou então no lugar santo como nosso sacerdote. Iniciando em 1844 no Santíssimo, o juízo celestial. Queridos, o batismo do Espírito Santo ocorreu na vida dos discípulos no dia do Pentecostes. Quando ocorreu o batismo do Espírito Santo na sua vida? Há pessoas que deixam isso sem resposta ou sem determinar, sem especificar quando fui batizado pelo Espírito Santo.
Se vocês perguntassem para Jesus, quando é que você foi batizado pelo Espírito Santo? Será que Jesus diria, não sei? Será que fui? Você se lembra de um momento visível, audível, em que o Espírito Santo desceu sobre Jesus? E a voz do céu foi ouvida dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo? Jesus não tinha dúvida de que ali ele foi batizado pelo Espírito Santo e ali iniciou o seu ministério. Por isso, depois que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, lá em Mateus capítulo 4, diz que o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Porque agora ele era uma possessão do Espírito. Vocês acham que os discípulos de Jesus tinham dúvida quanto ao batismo do Espírito Santo? Ou eles sabiam quando eles foram batizados pelo Espírito Santo? No dia do Pentecostes, desceu o Espírito Santo sobre eles. Por isso o Evangelho foi anunciado ao mundo e chegou em todo o mundo conhecido daquele tempo. A proclamação do Evangelho, o cumprimento da missão como missionários, queridos, só é possível com o batismo do Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo só é possível na vida daqueles que nasceram do Espírito Santo. O nascimento do Espírito Santo é como que as chuvas temporã na sua vida. É como que o Espírito Santo o atraindo para Cristo, convidando para buscar a Cristo, convencendo dos pecados, dando para você vitória sobre os pecados conhecidos. Porque Deus quer dar algo maior, que é o batismo do Espírito Santo, chamado chuva serôdia na sua vida. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isto Deus está falando, Jesus está falando de forma enfática, com certeza, recebereis poder, não é talvez, você recebe o poder do Espírito Santo, você se torna a possessão do Espírito Santo, e quando uma pessoa possessa fala, não é ela que fala, o possesso pelo demônio, quem fala é o demônio, e a força que se manifesta é a força do demônio. Mas aqueles que são possessos pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que fala, e a força é do Espírito Santo. A vida dele é dominada, possuída pelo Espírito Santo. Foi isso que Pedro fez, possuído pelo Espírito Santo. Não era mais o Pedro traidor, não era mais o Pedro vacilante, orgulhoso, cheio de si, autoconfiante, não. Era o Pedro humilde, que foi usado pelo Espírito Santo. Filipe, queridos, foi chamado por Deus para ser diácono. Cumpriu fielmente a sua missão de diácono. Serviu, foi servo. Por isso Deus deu para ele uma tarefa. Ele duplicou os talentos. Você duplica os talentos, você duplica os dons. Você começa orando, depois você começa a pregar, você começa a cantar, você vai duplicando os dons. Quem não usa os dons, perde até os que tem. Mas os que usam, eles são duplicados, multiplicados. E Filipe se tornou o evangelista. Por que será? Na parte de domingo, Filipe o evangelista, existe o texto aqui de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Cadeiras, piso, teto, prédio, tudo isso é transitório, é o que se vê. O que não se vê, os anjos que estão aqui dentro, o Espírito Santo que aqui está, Jesus que aqui está, isso não é transitório, isso é eterno. Nós temos que fixar nossa mente naquilo que é eterno. Deus está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo se faz presente aqui. E queridos, cumprir a missão de Deus é cumprir uma missão para aquele que é invisível aos olhos humanos. Mas Moisés diz que vivia como vendo o invisível. Você tem a certeza e a plena certeza da presença de Deus na sua vida e do batismo do Espírito Santo. Sim. O batismo do Espírito Santo, eu gostaria que explicasse em poucas palavras o que é o batismo do Espírito Santo.
O batismo do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus é uma possessão do Espírito que aquela pessoa que possui será reconhecida pelas pessoas que a ouvem e que acompanham, que conhecem, porque são pessoas guiadas pelo Espírito Santo e que não vivem na prática de pecados conhecidos e não lutam mais por posições, porque durante os 10 dias que os discípulos viveram antes do batismo do Espírito Santo, os 10 dias são evidências de como uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo. Os discípulos até ali disputavam, brigavam por posições, não eram amigos, não eram unidos, estavam totalmente desunidos. Mas depois de 10 dias de confissões, 10 dias colocando o espírito de supremacia de lado, 10 dias tirando as discórdias, então o Espírito Santo desceu sobre eles. E então eles começaram a falar línguas estrangeiras. O dom de língua estrangeira, 15 nações ali representadas no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2. Eles ouviram os discípulos falando línguas que nunca estudaram. Então o batismo do Espírito Santo se manifestou naquela ocasião pelo dom de língua estrangeira. Mas o batismo do Espírito Santo pode se manifestar na sua vida pelo dom da profecia, pelo dom do apostolado, pelo dom de socorros, pelo dom de governos. Os dons do Espírito Santo são dados para aqueles que são batizados pelo Espírito Santo. Queridos, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 11 a 13, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 11 a 13. Aqui está falando, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 11 a 13. Eu quero ler do verso 9 em diante. Porque tenho para mim que Deus pôs a nós apóstolos por últimos. Os apóstolos foram condenados à morte. Fomos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. E aqui o verso 11 diz: até esta presente hora sofremos fome e sede e estamos nus, e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Aqueles que recebem o dom do apostolado não são pessoas com vida fácil. Aqui diz que recebem o quê? Sofrem fome, sede, estão nus, recebem bofetadas, não têm pousada certa. Nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, e até o presente temos chegado a ser como um lixo deste mundo. Aqueles que são batizados pelo Espírito Santo na terra são vistos como lixo. Você quer ser visto como lixo? Ninguém quer. Mas os que são batizados pelo Espírito Santo, perguntou meu irmão, eles andam na contramão do mundo. Eles andam na contramão dos interesses terrenos e ambiciosos do mundo. Não se tornam populares como Cristo não foi popular, nem os apóstolos foram populares. Todos eles morreram martirizados, com exceção de João, que não morreu como mártir porque não conseguiram cozinhar a carne de João naquele caldeirão de óleo fervendo. Tiveram que tirá-lo de lá. Mas os demais todos morreram como mártires. Foram batizados pelo Espírito Santo, mas foram atacados diretamente por Satanás, pelo mundo e pela igreja. Pensem que os apóstolos morreram não só por mãos de romanos, mas por mãos de judeus. Portanto, queridos, o que Paulo está dizendo aqui, as pessoas que se tornam dotadas pelo Espírito Santo e batizadas por ele, se tornam como se fosse o lixo deste mundo. Filipe, ele perdeu de vista os seus próprios interesses e ele cumpriu a obra de um evangelista. Era diácono, mas se tornou um evangelista. Passou a servir às mesas
Em Atos capítulo 2, versos 44 a 47, diz que os discípulos tinham, na igreja primitiva, tudo em comum. A pergunta foi: como nós sabemos se fomos batizados pelo Espírito Santo? Vamos ver se fomos batizados pelo Espírito Santo? Atos capítulo 2, versos 44 a 47. Faça uma análise na sua vida, você poderá dizer: fui ou não fui batizado? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O que é teu é dos outros? Não. Então você não foi batizado pelo Espírito Santo? Porque aquele que é batizado pelo Espírito Santo não diz mais: isto é meu. Ele cede. O dinheiro dele é para ajudar os pobres, alimentar o faminto, vestir o nu, ajudar a pregar o Evangelho. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. E o que mais? Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. O carro seu é para carregar o povo. O carro seu é para carregar materiais de construção da igreja. Pastor, mas o carro é zero. Não importa. O carro não é para ser preservado como uma princesa dentro da garagem. É para colocar o carro, a vida, o dinheiro. Queridos, ser batizado pelo Espírito Santo é isso aqui. São evidências na vida. O que mais? Vendiam suas propriedades. Não estavam aplicando na bolsa de valores. Não estavam investindo dinheiro. Não estavam ganhando para si. Não adotaram a teoria do sacerdote na parábola do samaritano. A teoria do sacerdote: o que é meu é meu. Eu vou fazer tudo para conservar o que eu tenho. Mas a teoria de Jesus na parábola do samaritano: o que é meu também é teu. Eu vou repartir com você. Esse é o pensamento. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos segundo cada um havia de ministério. Não foram somente os apóstolos no primeiro século, foi também a igreja adventista primitiva. Os pioneiros da igreja adventista vendiam suas propriedades. José Bates gastou a sua fortuna para pregar o Evangelho. Chegou ao ponto de não ter dinheiro para comprar 1 quilo de trigo. E a esposa disse: que vergonha, o capitão Bates não ter o dinheiro para comprar 1 quilo de trigo. Chegou a este ponto, porque ele gastou tudo. Ellen e Tiago White, ele ganhava 25 centavos por dia de trabalho. Queridos, ele escrevia em cima da mala. Quando o cavalo parava para descansar, ele se assentava, pegava a mala e escrevia. Foi ali que começaram a escrever os primeiros folhetos, as primeiras literaturas adventistas, sem luxo, sem hotel 5 estrelas, sem carro do ano, sem nada. O que eles tinham é para Deus, o pouco que tinham. Não foi somente no primeiro século, foi também no início da igreja adventista, e vai ser agora no fim da pregação do Evangelho, também será assim. A história vai se repetir. Na sua vida tem que se repetir essa história, porque quem é batizado pelo Espírito Santo se esvazia de si mesmo. E o que mais? Verso 46: perseverando unânimes todos os dias no templo. Igrejas que se reúnem de sábado em sábado estão fadadas ao fracasso, a fecharem as portas. Não tem como uma igreja que se reúne de sábado em sábado progredir, irmãos. Eles têm que se reunir todos os dias no templo. Fazer o quê? O Espírito Santo vai dizer o que devem fazer. Partindo o pão, em casa, comiam juntos. Não é partindo a pizza, irmãos, é partindo o pão. Comida simples. Quem come simples, sobra dinheiro para repartir com todo mundo. Pastor. Juntos com alegria, com singeleza de coração. Pois não, pastor. O senhor mencionou que se as pessoas compartilham um carro, etc.,
se não compartilham, não são batizados com o Espírito Santo? Ainda não. Não são. Eu creio, é uma afirmação forte, eu gostaria que o senhor explicasse para mim. Eu tenho um carro, por exemplo, e nem sempre, às vezes, posso servir todos. Sou um pastor. Eu poderia me considerar não sendo batizado pelo Espírito Santo? Outra coisa, um outro detalhe é sobre a igreja se reunir todos os dias. A Igreja Adventista Sétimo Dia tem um programa simples, sábado, quartas e domingos. Pelo que eu entendo na Bíblia, os outros dias poderiam ser reunidos também em casa, lógico, não especificamente lógico, na igreja. Lógico. Não é? Quando eles se reuniam todos os dias no templo, eles não tinham templo e nem igreja, irmãos. As igrejas cristãs só surgiram no quarto século. No tempo de Constantino. Isso. Antes do quarto século não existia igreja prédio. Existia igreja pessoas. Então, e aí o que mais me preocupa quando nessa questão que foi abordada dentro do contexto de Filipe, é que será que eu sou batizado com o Espírito Santo? Porque abrir mão de todas as coisas, eu conheço o carro de muita gente aqui. Então, irmãos, eu conheço a vida, com licença, preocupado. Ele perguntou, será que eu sou? Só ele pode responder. Mas as pessoas veem... Eu não vou perguntar para você, será que eu sou? Eu não vou perguntar, porque você não sabe da minha vida. Você não sabe se eu tenho pecados ocultos. Eu sei se eu tenho pecados ocultos. Eu sei se eu tenho amor no coração, se eu tenho ódio no meu coração. Eu sei se eu uno ou se eu separo. Eu sei se o meu carro serve a mim ou serve à igreja, ou serve aos irmãos. Eu sei. Ninguém mais sabe. Cada um tem que responder para si mesmo. Sou batizado pelo Espírito Santo ou não sou? Vivo na prática de algum pecado conhecido? Não, o meu pecadinho é só o café. Irmãos, o que é pecado, grande ou pequeno, é pecado. Qualquer pecado pode me excluir do céu, se ele se tornar repetidamente na minha vida praticado. Qualquer pecado pode se tornar pecado contra o Espírito Santo, quando não confessado. Qualquer um. Não precisa ser um pecadão. Pode ser um pecadinho, uma pequena raposinha. Pode fazer o maior dano à vinha, quando não destruída esta pequena raposinha. Tudo em comum, queridos. Servindo às mesas. A lei do serviço era a lei dos que foram batizados pelo Espírito Santo. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Na parte de terça-feira, queridos, lemos a história da conversão de Saulo, ou seja, da morte de Estevão. E quando o Espírito Santo começou a trabalhar no coração de Saulo. Abra sua Bíblia em Atos. Vamos ler ali em Atos capítulo 8. Atos capítulo 7 termina falando da morte de Estevão. E na morte de Estevão, as pedras cobriram o corpo de Estevão. As pedras cobriram literalmente o corpo de Estevão. Mas as pedras não cobriram a oração de Estevão. Porque pedras não cobrem oração. Estevão morreu, mas a oração de Estevão não morreu, porque orações não morrem. Se você está orando pela salvação do seu lar, pela salvação de pessoas, como George Miller orou pela salvação de pessoas, alguns se converteram antes da morte dele, outros se converteram depois da morte dele, mas se converteram. Quando você persevera em oração pela salvação de alguém, ou aquela pessoa se salva, ou se salva, meu irmão. O Espírito Santo não é menos perseverante que você. Se você persevera na oração por alguém até morrer, aquela oração é tomada por Jesus Cristo, e ele continua aquela oração. Orações não morrem. Por isso as pedras cobriram o corpo de Estevão, mas as pedras não venceram. Venceu a oração, porque nos ouvidos de Saulo a oração continuou viva como sempre. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não lhes imputes este pecado. E então Saulo, revoltado, fez uma grande perseguição contra a igreja de Deus. E foi ali que os 7 diáconos tiveram que fugir. A Bíblia diz que somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Os demais fugiram. Foi quando Filipe também dispersou.
Deus sacudiu o saleiro no primeiro século, espalhando o sal. Deus sacudiu o saleiro lá em Battle Creek. Sacudiu o saleiro, botando fogo na editora, botando fogo no hospital, botando fogo no tabernáculo, e espalhou. Deus precisa fazer uma sacudidura no saleiro do NASP, no saleiro dessas comunidades adventistas que vivem se agradando a si mesmos, onde tem pastores à vontade, sermões à vontade, enquanto o mundo perece. Queridos, pode ser que Deus tenha que sacudir o seu saleiro. Deus está sacudindo o meu saleiro, para nos jogar dentro do mundo. Nós temos que entrar no mundo. Não é sair do mundo não, irmãos. Sair do mundo é só na volta de Jesus. Você tem que entrar no mundo de cabeça. Mas eu vou me contaminar. Quem é batizado pelo Espírito Santo não vai mais se contaminar. Por isso, quando Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, lá diz: e o Espírito o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Intencionalmente, o Pai colocou o Filho para ser tentado. Intencionalmente. Porque agora ele era batizado pelo Espírito Santo. Você não procura a tentação, mas você se arrisca para salvar as pessoas. Arrisca dinheiro, arrisca carro, arrisca reputação. Você arrisca a sua reputação para salvar pessoas. Porque alguém tem que salvar, alguém tem que pagar o preço. Filipe saiu disperso, juntamente com os outros crentes. E a Bíblia diz em Atos capítulo 8, que ele fez uma obra poderosa. Veja quem é batizado pelo Espírito Santo o que faz. Capítulo 8, verso 7. Verso 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Quando você é batizado pelo Espírito Santo e prega, as pessoas prestam atenção, não ficam dormindo. Prestam atenção. Pessoas me escrevem dizendo: pastor, como é que faz um sermão? Não tem como fazer sermão, irmãos. É o Espírito Santo. Mas não existe uma técnica. Existe para quem ainda não foi batizado pelo Espírito Santo. Mas quem está batizado pelo Espírito Santo não está nem aí com técnica, o que vem primeiro, o que vem depois, irmão. Não tem o que vem primeiro, o que vem depois. O Espírito Santo, ele vira tudo, mexe com tudo. O que é que Filipe sabia de oratória, irmãos? O que que Pedro conhecia de oratória? Nada. Mas o que que eles conheciam do Espírito Santo? Tudo. Por isso diz aqui no capítulo 8, verso 6: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais e milagres que ele fazia. Viam. E o verso 7: porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Você pode condenar os pentecostais pelos milagres. Pare de condenar os pentecostais pelos milagres. E busque o batismo do Espírito Santo. E deixe que o Espírito Santo opere na sua vida, através da sua vida. Pare de discutir se aqueles milagres são verdadeiros ou falsos. Pare de discutir. Quem é você para julgar? Quem somos nós para julgar? E se Deus quiser usar um homem deste? Deus usa um jumento, Deus usa um Nabucodonosor, Deus usa um Ciro, Deus usa um pagão, irmãos. Nós temos que ser batizados pelo Espírito Santo e pregar, e não julgar. Deixe o juízo nas mãos daquele que é o juiz da terra e do céu. Pois não. O maior milagre que nós podemos explicar o batismo do Espírito Santo, como o senhor falou no José Bacon. Ele era um homem que tinha uma comunhão com Deus diariamente. O que ele fez? Que ele seguiu as Escrituras, a comunhão diária que ele tinha com Deus, e o milagre surgiu de quase 20 milhões de pessoas que nós pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso não é um milagre? Amém. Amém. Agora, irmãos, quem é batizado pelo Espírito Santo? Será que
Vocês estão lendo a meditação matinal deste ano? Quantos estão lendo a meditação matinal deste ano? Pouquinha gente, hein? Estão perdendo muito. A meditação matinal desse ano não tem nenhuma história emocionante que faz você chorar. Não é uma meditação de inspiração, não. É uma meditação matinal histórica, que conta como foi a igreja quando ela nasceu, e como pessoas ungidas pelo Espírito Santo também discordavam uns dos outros em pontos periféricos. Existia muita discordância entre Bates e Tiago. Existia muita discordância entre Uriah Smith, George Butler e Elliot Wagner e Alonso Jones. Muita discordância. Não era pouca não, irmãos. Mas eles eram guiados pelo Espírito Santo e chegaram num acordo. Houve confissão, houve arrependimento. Portanto, queridos, nós temos que ultrapassar a barreira das pequenas diferenças e nos unirmos no Espírito Santo, cumprindo com a missão. Deus está sacudindo hoje e vai sacudir mais o saleiro da igreja adventista para dispersar os crentes, tirá-los da sua zona de conforto para poderem cumprir com a missão. Filipe se tornou poderoso em sinais e milagres, expulsando demônios. Os demônios se calavam diante dele. Até mesmo Simão o bruxo se converteu diante dos milagres. Na parte de quarta-feira, irmãos, fala de Etíope, o eunuco etíope. A Etiópia é o primeiro país mencionado na Bíblia. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis. Olha aí, Gênesis capítulo 2. Antes de qualquer outro país, Gênesis capítulo 2. Nós lemos aqui no verso, vamos ver no verso 11. Era um rio grande, um grande rio que existia no Jardim do Éden, que ele se dividia em quatro braços. O primeiro braço era o Pison, verso 11. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Etiópia. E agora o verso 12. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bdélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cusi, ou de Cuxi. Cusi é Etiópia. Cusi é filho de Cão. Cão é filho de Noé. E Cusi é o fundador da Etiópia. Quando você estuda sobre a origem da Etiópia, não estou falando da Bíblia agora, estou falando a história. Quando você entra na internet e estuda a origem da história dos fundadores da Etiópia, você vai descobrir que vem lá de Cusi. Cusi, fundador da Etiópia. E queridos, embora Cusi era pai de Nimrod, veio uma linhagem de gente ruim, veio uma linhagem de gente profana, promíscua, através de Cusi. E Nimrod, e Semíramis, e Tamuz, enfim, toda aquela horda de patriarcas de Satanás. Mas queridos, lá na Etiópia, tinha e ainda tem gente fiel. Deus começou a evangelização convertendo o coração do eunuco etíope e mandou o evangelho para a Etiópia. A Etiópia, ela tem um grande número de judeus etíopes. Lembram-se da rainha de Sabá? Aquela que veio conhecer Salomão? Ela trouxe para ele riquezas em ouro e pedras preciosas e voltou com um filho na barriga. E lá existe na Etiópia uma descendência grande de judeus. E queridos, Deus deu atenção para os etíopes, convertendo o eunuco o etíope. E o evangelho foi levado para esta região. Terminando, irmãos, Deus usou Filipe, a família de Filipe. Filipe era anfitrião. Aonde Paulo, convertido, ele se hospedou quando esteve na Cesareia?
na casa de Filipe. Quem é batizado pelo Espírito Santo hospeda a gente, não manda pro hotel, irmãos. Agora essa foi dura, irmãos. Quando a igreja adventista nasceu, os pastores se hospedavam nas casas. Hoje parece que não tem mais lugar nas casas, ou parece que não querem mais as casas, preferem os hotéis. Mas, queridos, nós temos que voltar na história. A história tem que se repetir. Gente batizada pelo Espírito Santo, como Filipe, fez da casa dele o quê? Um hotel. Ele tinha 4 filhas para ajudar, 4 filhas profetisas, e Paulo ficou ali, não foi um dia, 2 dias. Queridos, não é somente o seu carro, não, é sua casa também. É ceder o seu quarto para alguém dormir, é você ir dormir no chão, ou ceder o seu quarto aqui e dormir dentro do carro. Queridos, quem está sendo guiado pelo Espírito Santo, coloca a casa à disposição de Jesus, coloca o carro à disposição de Jesus, coloca o dinheiro à disposição de Jesus, coloca a família à disposição de Jesus, e faz do seu lar um centro de evangelização, como Filipe fez. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Então você vai sentir o poder do Espírito Santo na sua vida, que pode até arrebatá-lo. Vocês leram na lição que alguns teólogos não sabem o que foi esse arrebatamento? Interessante que alguns não sabem o que é arrebatamento ainda, irmãos. Para mim, arrebatamento é simples. Eu estou aqui, daqui a pouco eu sumo daqui e apareço lá no centro, no downtown de Boston. Sem carro, sem avião, sem nada. Isso é arrebatamento. Quando Jesus Cristo voltar, Ele arrebata o seu povo para o céu. Qual o problema de entender o que é arrebatamento? Mas a lição está falando que Filipe foi o quê? Arrebatado. E alguns teólogos ficam discutindo se ele foi de carruagem, ou se ele foi caminhando, ou se... Arrebatamento não é de carruagem, nem pode ser um carruagem de cavalos de fogo, não é? Como foi o caso do Elias para o céu, arrebatado para o céu. Mas, queridos, aqueles que são batizados pelo Espírito Santo passam por experiências que ninguém passa, até mesmo o arrebatamento. Eu fico pedindo para o meu Deus, se tiver um lugarzinho ainda no céu, Senhor, para arrebatar alguém, me dá esse privilégio com a minha esposa. Com a minha esposa. Não quero deixá-la sozinha aqui. Se tiver alguma chance ainda do Senhor arrebatar alguém antes da volta de Jesus, me dê esse privilégio. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão, e que você seja, com a sua casa e com tudo que você tem e é, usado por Deus para cumprir a missão do Pai para os filhos, salvar o mundo. Amém? Amém. Amém.